Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria falar com vocês sobre, como vocês viram aí no título do vídeo, né? A bondade de Deus, ela continua presente, mesmo em momentos difíceis. A gente pode, por muitas vezes, se questionar: Deus, como assim? Como assim a tua bondade continua? Eu tô vivendo uma provação, eu tô vivendo uma dificuldade, tô vivendo uma tribulação. E como assim a tua bondade continua presente na minha vida? Bom, eu cheguei a me questionar isso há alguns dias atrás, né? E volta e meia esse pensamento vinha: Senhor, mas estou passando por esse momento difícil, aconteceu isso na minha vida. Eu vim aí uma série de lutos, né? Mês após mês. E eu falei: Deus, como é que eu posso assimilar que a tua bondade continua presente, sendo que eu tô passando por tantas dificuldades, tantas coisas assim, né, difíceis. E aí eu me questionando e a resposta não vinha, né? Mas eu tentava pensar, não, Deus tem um propósito para tudo, Ele está me preparando para alguma coisa maior. Enfim, vinham vários pensamentos, né? Até que eu fazendo minha devocional, acho que ontem ou foi anteontem, foi ontem, me veio um texto, né? E a pessoa ela falava justamente sobre isso. A bondade de Deus, né? Ela continua mesmo em momentos difíceis. E o texto que ela trouxe foi o texto de Naum, e eu queria trazer para vocês também essa reflexão, né? Em Naum 1:7 diz assim: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E de fato, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. E aí, fala, né, o contexto em que o povo estava ali no texto de Naum. Eu preciso ler um pouquinho melhor, mas me parece que eles estavam em momentos de dificuldade, enfim, e o Senhor se fez presente ali para aquele povo em um momento muito difícil. E aí tinha uma reflexão, né? E que eu queria trazer essa reflexão para vocês também, porque isso virou uma chavinha ali quando eu li, né? E que eu pensei e refleti sobre. A reflexão, a pergunta era: como era mais ou menos isso, né? Como que Deus se revelou, né, com bondade em momentos difíceis? E aí a reflexão nos convocava a refletir, a pensar em um momento difícil e pensar em como Deus se revelou naquele momento. E aí, eu deitada, né? Eu faço minha devocional antes de dormir, na maioria das vezes. E aí, eu deitada, tudo escuro, eu comecei a pensar em situações difíceis. E aí, eu fui pensando em várias situações difíceis. E ao mesmo tempo, eu lembrava de alguma coisa assim que, por mais difícil que estivesse, era como se Deus estivesse ali, através de pessoas, através de uma ideia que o Senhor me dava, através de alguma. E muitas vezes através de pessoas, né? Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas para nos confortar. Deus usa pessoas para nos abençoar. E isso é uma realidade que eu tenho vivido dia após dia. Às vezes a gente tem essa coisa assim de duvidar da presença de Deus, de duvidar do amor de Deus, da bondade do Senhor. Mas Ele se mostra fiel e presente em cada detalhe, em cada dificuldade, em cada tribulação, em cada momento de angústia. Deus se mostra fiel e a bondade dele não cessa para os que confiam nele. Então, o Senhor, ele é misericordioso, ele é justo, mas ele é bondoso, na mesma proporção. Então, não tem isso, Deus tá agindo com justiça, mas ele continua sendo bom. Em todo tempo, Deus é bom. E isso era uma coisa que eu tava com muita resistência em cantar aquela música. Em todo tempo tu és tão, tão bom.
resistência. Eu ouvia essa música e eu ficava pensando, não, eu não consigo cantar essa música. Não estou conseguindo nesse momento cantar essa música. Tá difícil pra mim. E essa devocional que eu tive me fez mudar toda a perspectiva, né? E quando eu fiquei ali alguns minutos pensando sobre situações difíceis e como a presença de Deus estava ali. Seja em algo que uma pessoa falou, seja em algo que a pessoa fez, né, por mim. E aí eu trago um exemplo, né? Uma vez, logo quando eu tava começando a dirigir, eu bati o carro, né? Foi a única vez também que eu bati o carro, tá, gente? Então, eu tava começando a dirigir e eu bati num negócio de gelo, que chama, né? Eu não vi e eu ia entrar, enfim, bati o carro não virou, né, mas quebrou tudo, foi de noite, assim, umas 9, 10 horas da noite já. Eu tinha saído da igreja e eu tava indo com alguns amigos pra o McDonald's. E daí, o que aconteceu? Quando eu bati o carro, era num lugar, assim, completamente escuro. Tinha um hospital atrás. E não tinha ninguém, né? No lugar, assim, era um lugar... Já era tarde, um pouco tarde da noite, não tinha ninguém. Ninguém. E quando eu bati o carro, na mesma hora, apareceu um senhor bem calmo, tranquilo. Falou, nem lembro o que ele falou, não sei o que lá. Tente trazer o carro mais pra cá e tal. E ele foi me ajudando. Me ajudando. E ali ele bem tranquilo, bem calmo. Assim, né? Tal. Mas ele foi me ajudando. Eu nunca tinha batido o carro. Nunca tinha tido aquela experiência. Eu tava nervosa, ansiosa. Eu falei, e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E meus amigos já tinham ido, já estavam lá quando aconteceu, né, a situação. E daí esse senhor veio e me ajudou e tal, eu mandei mensagem, meu celular tava descarregando, mandei mensagem, gente, tô aqui e tal, enfim. E aí depois os amigos vieram e tudo, meu pai também chegou, me ajudou, enfim, rebocou o carro e tudo. Mas esse senhorzinho era o único senhor que estava na rua e Deus usou aquele homem para me ajudar naquele momento de dificuldade. Então, com certeza, né, pra mim ia ser muito difícil, imagina, uma mulher sozinha na rua, num lugar escuro, deserto, com o carro batido, tendo que resolver aquele pepino todo e não tem ninguém, né? Então, a bondade do Senhor, ele se manifesta em todos os momentos, nos momentos de dificuldades, nos momentos bons. E é isso, foi essa reflexão que eu queria trazer. Não vou falar muito pra não ficar muito longo esse vídeo, mas Deus tem ministrado isso no meu coração e isso tem mudado a minha perspectiva, né, assim, sobre Deus e sobre a bondade de Deus, às vezes até no momento de justiça dele, né? Então, é isso. Que Deus abençoe você, que essa palavra também possa trazer um certo renovo na sua vida, um certo renovo na sua mente, e entender que a bondade do Senhor se manifesta em diversos momentos, em diversos contextos e também nas dificuldades. Não só nos momentos bons, mas nas dificuldades, ele também é fiel, ele também está presente com você, comigo, conosco. Beijo e Deus abençoe.